O presidente Jair Bolsonaro, pelas redes sociais, publicou imagens do resultado das manifestações de esquerda de ontem, com policiais feridos, destruição de patrimônio público e privado e conflitos violentos. O presidente disse: nenhum genocídio será apontado, nenhuma escalada autoritária ou ato antidemocrático será citado, nenhuma ameaça à democracia será alertada, nenhuma busca e apreensão será feita, nenhum sigilo será quebrado. Lembrem-se, nunca foi por saúde ou democracia, sempre foi pelo poder. Nesta semana, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, arquivou o inquérito dos atos antidemocráticos e abriu outro de ofício. Em conversa com cidadãos na entrada do Palácio do Alvorada, o presidente falou sobre autoritarismo e comentou: nossas práticas, como diferem muito dos anteriores, vem pressão na gente, pressão na família. Veio inquérito especial para os meus 2 filhos hoje, o mais velho, 02, sobre fake news. Mas não tem problema não. Se jogarem fora das 4 linhas da Constituição, entramos no vale tudo no Brasil. E vale tudo é vale tudo. Então, esse negócio de prender esposa, irmãos, filhos é de ditadura. Não acha o cara em casa, prende a esposa e prende os filhos. Então, se a ideia for essa, se avançarem dentro do campo minado chamado vale tudo, e vale tudo para os 2 lados. O que eu mais quero aqui... Vocês nunca viram um ato meu, um gesto, uma palavra, um documento fora das 4 linhas da Constituição. Mas o outro lado, que está sendo desmamado, e outros que perderam, em parte, superpoderes, se bem que alguns teimam ainda em ter superpoderes, achar que ele é o Brasil, o resto que se exploda. Entramos em uma situação que complica. E eu posso falar isso porque tenho o povo do meu lado, e tenho os 22 ministros alinhados conosco. Quando se fala em eleições do ano que vem, eu estou com 66 anos. Sempre ouvimos falar que democracia não tem preço, tudo tem que ser feito pela democracia. E eu quero fazer tudo pelo voto honesto. Eu não me importo em entregar o governo ano que vem, seja para quem for, mas num voto honesto, na fraude não. Quero repetir o que falei de manhã aqui. Tiraram o Lula da cadeia, tornaram elegível para ser presidente na fraude. Isso não vai acontecer. É lamentável 3 ministros do Supremo Tribunal Federal estarem articulando junto ao parlamento para derrotar o voto impresso. Porque daí fica esse voto eletrônico que está aí, que não é confiável. Aí alguns falam: como você se elegeu? Eu me elegi porque tive muito voto. Pretendo, nos próximos dias, mostrar as fraudes que teve em 2014 e 2018. Aí alguns ministros falam nesse STF: você não tem provas de que houve fraude. E eu respondo: vocês não têm prova de que não houve. E tenho falado mais: a fraude não será só para presidente. Será para senadores, governadores, deputados federais, deputados estaduais. Isso tudo vai acontecer no ano que vem. Não quero citar aqui nome de país nenhum, mas o interesse no Brasil por alguns poucos países é enorme. O presidente explicou a conjuntura internacional dizendo: alguns países dependem de nós, do que nós produzimos aqui. E esses países pensam 50, 100 anos à frente. Nós aqui, infelizmente, quando muito, pensa em poucas semanas ou poucos dias depois. A gente não pode continuar vivendo assim, não. Hoje recebi o chefe da CIA americana, conversei muito com ele, reservadamente, e ninguém vive mais isolado, nem vocês. É bom interagir com os vizinhos, o cara da frente, no serviço, no trabalho. E eu interajo com vários países aqui. A gente analisa aqui na América do Sul como estão as coisas. A Venezuela o pessoal não aguenta falar mais. Mas olha a Argentina, o que aconteceu no Chile, o que aconteceu na Bolívia. Voltou a turma do Evo Morales e, mais ainda, a presidente que estava lá com o mandato tampão está presa, acusada de atos antidemocráticos. Estão sentindo alguma semelhança com o Brasil? O presidente prosseguiu: agora, com todo respeito a vocês, vocês são uma força, mas não decidem. É a nossa união que a gente vai garantir o que é de mais sagrado para todos nós, a nossa liberdade. Alguns querem que a gente tome medidas drásticas. Olha, eu não vou chutar o pau da barraca, mas se chutarem, eu acho que a força muito maior está do nosso lado. Não tem uma palavra minha, um ato, nada contra a Constituição.
Um tempo atrás, falei num possível decreto da minha parte. Olha a que ponto nós chegamos. O pessoal sabe o que é pleonasmo abusivo, né? Um decreto para conter todos os incisos do artigo 5º da Constituição. Vocês ouviram quem é de 88, Ulisses Guimarães, com as cláusulas pétreas, direitos e garantias individuais. Não podem ser alterados nem por emenda à Constituição. Certos dispositivos ali, nem por estado de sítio, que eu decreto, mas só entra em vigor depois do parlamento votar, eu posso interferir ali. E mais ainda, se no estado de sítio tiver algo de anormal, eu respondo. Hoje, os poderes que deram para prefeitos e governadores, eles não respondem por nada. Eles podem tirar o emprego, como tiraram o emprego de muitos pobres, e muitos morreram. E eles não respondem por nada. Eu não fechei um botequim sequer. Sempre falei que vírus é um problema e desemprego é outro. Os dois têm que ser tratados com a mesma responsabilidade de forma simultânea. Fizeram de maneira diferente disso. Alguns chefes de executivo municipal que eu tive acesso reservadamente disseram: eu fechei a minha cidade sem nenhum caso de Covid para não ser acusado de omisso. Nós não podemos embarcar no politicamente correto, se acovardar, ficar em casa, ver o vizinho se dar mal e dizer não é comigo, não estou nem aí. Nós temos que nos ajudar. Cada vez mais nós temos que interagir. Não criticar, às vezes, quem tem uma opinião diferente. Tenta convencê-lo. Nós temos a razão. Bolsonaro voltou a comparar o Brasil aos países vizinhos, apontando as diferenças na economia. El Salvador, um governo mais à esquerda, chegou ao poder e daí é um humor negro, né? Apoiado pela mídia local, hoje tem 20 jornalistas de ponta presos lá. Não tem filé mignon para todo mundo. A Argentina proibiu por 30 dias a exportação de carne. Aumentou bastante o preço da carne, além de ter desabastecimento em alguns locais. São experiências que tivemos no passado aqui com os mais variados planos econômicos que não deu certo. Tem que ser o livre mercado. Graças a Deus, o homem do campo não parou, nem os caminhoneiros. Somos o 5º país que menos decresceu com a economia. Estamos recuperando muito bem na economia formal. O informal, muita gente não conseguiu voltar à normalidade ainda. E o vírus está aí. E eu falava, vamos ter que conviver com o vírus, não vai mais embora. É igual quando a gente casa com alguém, aquela família é para sempre. Pode não gostar do sogro ou da sogra, mas é para sempre. Só o entendimento de vocês, dando valor à liberdade. Muitos sofreram como sofre até hoje, como o pessoal de Araraquara, e em especial de estados do Nordeste, como da Bahia. Sábado vai ter uma motociata lá, ele estava fazendo uma blitz em cima de motociclista para diminuir o número de motos na rua. Qualquer coisa está apreendida à moto. Eles têm inveja da gente, que sou o único chefe de executivo que anda no meio do povo. Estava no avião, uma mulher no fundo do avião me chamou de fascista, não sei o quê. Devia estar andando de jegue. Isso faz parte do capitalismo. Alguém conhece algum empresário, algum produtor rural socialista? Não dá certo. Grande parte está apinhada nas estatais do Brasil, por isso a privatização. Confesso que sinto dor no coração, às vezes, de privatizar alguma coisa. Mas tem que acabar com o que sempre foi, para eles da esquerda, ninho de rato. São os parasitas, como vermes e carrapatos, vivem do trabalho dos outros. Alguém conhece alguém dessa esquerdalha produzindo alguma coisa no Brasil? Pega os nomes dos ministros de Lula e Dilma. Nunca produziram nada. Mas o preço é muito alto, pessoal. Olha só, quando se fala em força do povo, que eu falei que vocês não têm a força e eles têm, eu vi municípios em que o prefeito acionou a guarda municipal sem armas e o povo ficou quietinho dentro de casa. Com todo o respeito, a única coisa que me conforta naquela cadeira presidencial, que eu chamo de criptonita, é que se eu não estivesse lá, estaria o poste em meu lugar. Não, bom demais estar aqui com vocês. Assim, analisando tudo que todo mundo está dizendo até agora e tal, vocês têm alguma dúvida, existe alguma dúvida que esses inquéritos não têm absolutamente nada de jurídico? A gente está diante de 2 inquéritos políticos, são só inquéritos políticos. Você vê alguma pessoa que não seja conservadora, entre aspas, aí fazendo parte desse inquérito? É claro que não. Então a gente, na verdade, tem 2 absurdos, a gente tem 2 monstros, um que é o primeiro que foi do fake news, criado, né? Assim, esse é o monstro dos monstros, porque você instaura um inquérito para apurar o nada, para apurar uma infração penal que não existe.
Ou seja, eu nunca vi, fiquei 30 anos no Ministério Público, ninguém nunca instaurou um inquérito policial para apurar um fato atípico. As fake news, até agora, são atípicos, são fatos atípicos. Pode instalar um inquérito para apurar um crime de injúria, né? Pode instalar para apurar um crime de difamação, um crime de calúnia. Até a utilização do nome fake news, ela é ridícula. Por quê? Porque eu estou utilizando um nome que não existe esse nome em iures, não existe essa infração penal. O segundo inquérito, o 4828, que também é uma outra aberração, primeiro é uma aberração maior do que todos, porque foi, né, determinada a sua instauração pelo ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. E o que é engraçado nisso, que a gente tem que perceber, é que a gente viu, né, essas pessoas, né, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal defendendo, né, o pacote anticrime, defendendo o juiz de garantias. Agora a pergunta é, qual é a moral que tem para o ministro Toffoli, por exemplo, defender o juiz de garantias? Qual é a moral? Foi feita uma defesa dizendo que era possível instalar, né, o juiz de garantias no Brasil inteiro, que era viável isso através dos tribunais. Amigo, que moral tem o ministro Toffoli para falar hoje de juiz de garantias? Se o próprio Supremo Tribunal Federal ele dá, sabe, esse mau exemplo para o país inteiro, ou seja, né, como os outros já disseram aqui, você tem um sujeito que é vítima, ele investiga, ele acusa, ele julga. Isso é verdadeira inquisição, isso é uma palhaçada, na verdade. O que a gente tem que entender, o que a gente tem que colocar os pingos nos is, para a gente ser honesto com as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, é o seguinte: esses dois inquéritos, eles foram instaurados especificamente para apurar, entre aspas, fatos, e a maioria deles, e para não dizer todos eles, atípicos, contra pessoas conservadoras. Então, para que vocês tenham uma ideia, nesse segundo inquérito, esse 4828, um dos motivos dele que eu tive lendo esse inquérito é o seguinte: visa apurar aglomerações de indivíduos diante de quartéis, criando pretensões de animosidade entre as Forças Armadas e as instituições nacionais. Amigo, não faz isso. Sabe? Chega a ser ridículo uma situação dessa. Você acha que Sarah Winter, né, com o grupo dos 300, vai criar alguma animosidade entre Forças Armadas? Que força que esse grupo tem para fazer alguma coisa com relação às Forças Armadas? Sabe, isso chega a ser ridículo, isso é primário. Sabe, assim, a gente não pode tratar o povo como bobo, ninguém é bobo. A gente está percebendo as coisas que estão acontecendo. Aí vem, investigados. Para atrair a competência para o Supremo Tribunal Federal, 2 deputados foram citados, Daniel Silveira e Júnior Amaral. Sabe por quê? Porque, na verdade, se você não tivesse pessoas com foro de prerrogativa de função, esse inquérito não podia ser instaurado no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, aí eu te pergunto, qual é o concurso de pessoas que existem entre 2 camaradas citados lá que eu não conheço, Adilson Nini e Marcelo Frazão? O que esses camaradas têm a ver com os deputados federais? Sabe qual é o concurso de pessoas que faz essa conexão para que todos sejam julgados pelo Supremo? O absurdo é tão grande, é isso que eu quero que vocês entendam. Assim, a natureza política desse inquérito é tão evidente, tão evidente, tão evidente, para que vocês tenham uma ideia, essas pessoas, em tese, esse inquérito foi instaurado, esse 4828, para apurar os delitos tipificados na Lei de Segurança Nacional, que são os artigos 16, 22 e 23. O artigo 16, eu fiz questão de anotar aqui, ele fala o seguinte: integrar ou manter associação, partido, comitê, entidade de classe ou grupamento que tenha por objetivo a mudança do regime vigente ou do Estado de Direito, por meios violentos ou com emprego de grave ameaça. Vocês acham que houve algum meio violento? Amigo, meio violento são esses antifas. Cadê esse grupo de antifas aqui dentro desse inquérito policial? Policial, me perdoe, né? Estou até fazendo um desrespeito com a polícia, que de policial não tem absolutamente nada, que a polícia, com certeza absoluta, saberia apurar. Cadê? Cadê desse inquérito? Cadê os antifas? Eles sim atuam com barbaridade, eles sim atuam com brutalidade, eles sim atuam praticando com violência. Você acha que soltar rojão nas imediações do Supremo Tribunal Federal, se é violência? Amigo, me perdoa, achei de ser ridículo. Sabe, para com isso, a gente está vendo a finalidade política. A finalidade, a gente sabe isso aqui, é atingir o presidente da República. Assim, as pessoas não concordam, querem segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º turno de eleição. É isso que está acontecendo. Sabe, as pessoas não se conformaram que perderam o poder. Sabe, essa cleptocracia que estava no governo até hoje, graças a Deus que eles foram embora, é isso que está acontecendo, sabe? Ninguém suportava mais um país vivendo sob o domínio da corrupção, e é isso. Então, houve um baque, né? Houve um estalo muito forte, e aí essas pessoas agora elas estão se armando, e é isso que está acontecendo. Honestamente, a gente fazendo um jogo de honestidade, é isso que está acontecendo. Aí você sabe o que aconteceu pior? Esse artigo 16 que prevê esse tipo de associação com finalidade política,
ela está lá na Lei de Segurança Nacional. Só que a Lei de Segurança Nacional, ela não está na Lei 7.960, que prevê a prisão temporária. Aí sabe o que aconteceu durante o inquérito? Deixaram de lado o artigo 16 e colocaram o artigo 288, que prevê associação criminosa. Isso é uma deslealdade. Sabe por quê? Porque como o artigo 288 do Código Penal ele está previsto na Lei 7.960, aí cabe prisão temporária. Vocês estão percebendo a sutileza das coisas? E é isso. Não adianta fazer de conta. Nós estamos querendo apurar esse... A gente tem essa coisa de contra crimes contra a Lei de Segurança Nacional. A gente está vendo a subversão da ordem. Amigo, para com isso. Recentemente, você quer ser honesto? Recentemente, esse deputado aí, esse Marcelo Freixo, ele, numa reunião de partidos de esquerda, ele disse, a frase dele foi o seguinte, que eles não tinham que tão somente resistir ao governo Bolsonaro, eles tinham que destruir o governo Bolsonaro. Isso sim é atentar contra a ordem pública. E cadê o Freixo dentro desse inquérito? Cadê esse camarada? Então, vamos ser honestos. No Rio, para que vocês não digam que eu estou sendo tendencioso, um professor da UFRJ, Mauro Lazzi, do Partido Comunista, esse cara, numa palestra, sei aonde que esse camarada fez, ele disse que aquelas pessoas que não comungavam com as ideias de esquerda, elas mereciam um bom paredão de fuzilamento. Isso é atentar contra a ordem. E cadê esse camarada aqui? Então, eu queria que vocês entendessem o seguinte, vamos parar de mimimi, vamos parar de frescurada. Esses dois inquéritos não têm absolutamente nada de jurídicos. A gente sabe disso. Eu me formei em 85, eu fiquei 30 anos no MP. Nesses 30 anos que eu fiquei no MP, pelo menos 29 anos trabalhando ininterruptamente no crime, eu posso dizer uma coisa, de crime eu entendo pouco. Isso aqui não tem nada a ver, não tem absolutamente nada. Sabe? Então, isso é um nada para apurar absolutamente nada. Isso, na verdade, são dois inquéritos para impor a situação de terror. É o que está acontecendo. O que aconteceu com o Alan. É um absurdo isso que aconteceu com esse outro jornalista agora recentemente, que aconteceu com a Sara. Então, é engraçado isso, porque são dois pesos e duas medidas. Então, cadê o Greenwald, sei lá o que, o Verdivaldo, a gente fala brincando do Verdivaldo, né? Cadê o camarada? Então, ele pode conseguir, ou ele próprio, não sei o que aconteceu, não vou ser leviano para dizer que eu não sei exatamente o que aconteceu naquela situação, ele pode conseguir conversas interceptadas, ele pode divulgar, ele é blindado pelo Supremo Tribunal Federal, e as pessoas não podem falar a respeito disso, as pessoas não podem criticar ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é um absurdo. O que eu mais vejo nas redes sociais são pessoas fazendo charges, pessoas fazendo memes com o presidente Bolsonaro, ministro do Supremo Tribunal falando expressamente a respeito do nome dele. Sabe? Então, eu posso não concordar com a Suprema Corte, eu posso não concordar com o Supremo, mas eu não posso nominar os ministros. Que não pode nominar ministro, rapaz, que palhaçada é essa agora? Eu fui servidor público a vida inteira. Você não quer ser alvo de pedrada, você não quer ser vidraça, sai fora do Supremo. Sabe? Então é assim. Mas ninguém quer sair, ninguém quer largar o osso. A grande realidade que a gente está vivendo é essa. Né? Ainda querem, se eternizar no poder. Recentemente, faz algum tempo, eu vi uma declaração do Toffoli dizendo que por ele ficaria a vida inteira no Supremo. Pelo amor de Deus! A gente tem que ter, na verdade, projetos para que isso possa ser encurtado, porque ninguém suporta mais esse tipo de situação. Falar mal de ministro agora, isso importa em crime contra a segurança nacional, falar mal de ministro agora, soltar fogos em Supremo Tribunal Federal, chega a ser ridículo. Isso é ridículo. Eu acho que uma pessoa com um mínimo de dignidade, eu quero ver agora esses garantistas hiperbólicos, que a vida inteira foram contra a Lava Jato, e muitas vezes até com razão, dizendo que a Lava Jato, em determinados momentos, ela estava sendo abusiva. Eu não sei, eu não conheço os processos da Lava Jato, mas se houve algum abuso, se houve algum arbítrio, tem que ser punido. Mas é engraçado que essas pessoas agora estão caladas, se fazem um artiguinho modesto ou outro, não vão discursar inflamados, dizendo que está havendo abuso por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu vi uma cena ridícula. Eu vi o ministro Gilmar Mendes sendo entrevistado na CNN, e a gente sabe que ele fez uma live, e no final ele falou um palavrão, e ao final dessa entrevista que ele deu na CNN, a menina lá, uma das entrevistadoras lá, a âncora do programa, toda sorridente, falou, ministro, O cara fez uma pergunta com relação a isso, que ele falou um palavrão no final da live. Aí a menina intervém e fala assim, ministro, eu achei tão engraçado, achei tão bom o senhor falar um palavrão, para o senhor saber que o senhor é como a gente. Espera aí, quando o Bolsonaro faz isso, ele não é como a gente? Sabe, a gente do Rio, a gente fala muito palavrão, então vamos deixar de ser hipócrita.
A gente tem que entender o seguinte, esses inquéritos não têm absolutamente nada de jurídico hoje. Isso aqui é uma vergonha. Isso aqui existe simplesmente para impor o terror. É o que eles estão fazendo. Se não houvesse o 288 aqui, nesse inquérito 4828, sabe o que aconteceria? Ninguém poderia ser preso temporariamente, porque não existe previsão na lei, né, com relação à prisão temporária de crimes da Lei de Segurança Nacional. Então a gente tem que ser honesto, a gente tem que fazer um raciocínio de honestidade aqui. Chega, né, dessa hipocrisia. É isso que está acontecendo. São pessoas hipócritas que estão julgando esse inquérito. É desse jeito. Então a gente vai ver os absurdos todos acontecendo, né? Eu não queria me inflamar desse jeito, mas a gente vai vendo, né? Pessoas, a gente não pode falar do Supremo Tribunal Federal, mas recentemente a declaração do Zé Dirceu. O Zé Dirceu trabalhou na casa, o ministro Toffoli trabalhou com o Zé Dirceu, sabe? Então, assim, o Toffoli, ele julgou o Zé Dirceu recentemente, tirando a tornozeleira eletrônica do Zé Dirceu antes das eleições, sabe? Isso é crime de responsabilidade, é isso que a gente tem que entender. Se nós tivéssemos um Congresso sério, composto por pessoas sérias, já teria muitos processos de impeachment com relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal. A grande verdade é essa, a grande realidade é essa. Recentemente vem o Zé Dirceu fazendo uma live, sei lá, um bate-papo com não sei quem, ele falando abertamente sobre o ministro Fux, dizendo que o ministro Fux ficou meses correndo atrás dele para poder, dizendo que ia absolvê-lo, né? Então, se esse camarada está fazendo uma coisa dessa, se esse cara está sendo leviano, cadê o inquérito para apurar esse sujeito? O Lula, quantas vezes falou mal do Supremo? Quantas vezes falou mal da magistratura? Então, assim, gente, vamos entender uma coisa de uma vez por todas. Vamos parar com a hipocrisia. Os inquéritos, eles não são jurídicos. Eles não têm absolutamente nada a ver com jurídico. Esses inquéritos dizem respeito única e exclusivamente punir pessoas que têm uma tendência conservadora. E é isso, e ponto. Vamos deixar de ser hipócrita. É isso que está acontecendo. Não tem nada contra a segurança nacional. Você acha que um foguete na porta do Supremo é crime contra a segurança nacional? Os black blocs, sim. Né? Os antifas, sim, eles são. Né? O MST, quando passava nas terras com o trator, destruindo toda a propriedade privada, ninguém nunca falou nada. A própria ministra Carmen Lúcia vieram aqui em Belo Horizonte, picharam, né, o prédio inteiro dela de vermelho, todo mundo se calou. Por quê? Por que são 2 pesos, 2 medidas? Então, né, vocês me perdoem aí, eu não queria, né, ficar extrapolando o meu tempo, mas, enfim, né, a gente vê que na verdade, o que eles estão tentando coibir é realmente qualquer tipo de manifestação conservadora, qualquer tipo de manifestação, né, que tenha o mesmo pensamento do presidente Bolsonaro. A gente tem que entender que foram 56, 57 milhões de brasileiros que elegeram o presidente. Vamos aceitar que isso aconteceu, vamos torcer para o nosso país dar certo. Graças a Deus, eu fico vendo essas obras acontecendo, sabe? Essas estradas sendo asfaltadas, né? O Rio de São Francisco sendo transposto, sabe? E os caras ficam com ódio mortal por conta disso. Então, assim, vamos conversar honestamente. De jurídico, esses inquéritos não têm absolutamente nada. São 2 inquéritos nitidamente políticos, porque eles rasgam a Constituição, eles rasgam o Código de Processo de ponta a ponta, beleza?